Oi pessoal, boa tarde. Pessoal que está entrando aí na live, aguardando o Marcelo fazer contato. Hoje o nosso papo vai ser com o Marcelo Massa sobre a importância, o efeito da idade relativa na prática esportiva. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. E vamos aproveitar porque o tema é bastante interessante e o Marcelo tem um conteúdo muito legal para passar para a gente. Tá lembrando aí que é o dia do abraço, né? Vamos lá. Marcelo entrou aqui. Vamos lá, Massa. Estou te aguardando aqui. Opa, parece que agora vai. Marcelo tá tentando fazer contato aqui, vamos ver. Alguma coisa está dando errado aqui que o Marcelo não está conseguindo entrar. Vamos lá, Marcelo. Ô, Marcelo. Deu um probleminha aqui, não estava te ouvindo. Boa tarde. Ah, tudo bem aí? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Tudo O jóia. pessoal já tá entrando aí. Legal. E só relembrar o pessoal, né, que essa live ela funciona da seguinte maneira. O Marcelo vai ter uns 15 minutinhos aí para falar do tema, que é o efeito da idade relativa na prática esportiva. E depois a gente abre para perguntas aí. Vou procurar anotar as perguntas aqui para tentar contemplar todo mundo, tá ok? Então, a gente já pode começar, né, Marcelo? A gente tem uns 50 minutinhos, eu gosto não gosto de ir até o limite, porque de repente a ligação cai, né? A live cai e aí a gente fica meio perdido. Tá certo. Então, primeiro agradecer o professor doutor Marcelo Massa, meu amigo, meu companheiro de curso da USP Leste, lá da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. A gente desenvolve um trabalho muito legal lá nas disciplinas de pós-graduação e também em cursos que a gente realiza, né? Geralmente cursos de iniciação esportiva, focando em esporte coletivo. Então, Massa, brigadão e fica à vontade, vamos tocar e vamos esperar as perguntas do pessoal aí, tá bom, Marcelo? Valeu, Tá obrigado aí ótimo. pelo teu tempo e Que é pela isso. disponibilidade. Imagina, Dante, um prazer aqui estar conversando com você. Saudade dos nossos encontros presenciais, seja os bate-papos, seja as nossas atividades na docência. Então, para mim está sendo um prazer aqui, de alguma maneira, a gente está podendo interagir, mesmo que remotamente, está papeando e junto com a gente, aqueles que nos estão acompanhando aqui, que sejam todos muito bem-vindos, né, Dante? Com certeza. Esse tema é recorrente das nossas conversas e também das nossas aulas, né?
E é um tema que acaba atraindo muito a atenção das pessoas, né? E para aqueles que não têm uma informação inicial sobre o que viria a ser efeito da idade relativa, né? De uma maneira bem simples para as pessoas entenderem, o efeito da idade relativa, ele é um fenômeno no qual existe uma tendência de sujeitos nascidos nos primeiros meses do ano terem vantagem no processo de seleção e promoção de talentos. Então, os sujeitos que nascem no primeiro trimestre do ano, por exemplo, quando comparados a sujeitos que nascem no último trimestre do ano, tendem a possuir uma vantagem na sua aptidão física e também nas questões relacionadas ao desempenho de maneira geral, desempenho técnico-tático também, né? Por conta de eles terem, em média, mais tempo de experiência do que os que nasceram no final do ano, né? Então, esse fenômeno começou a ser estudado já há muitos anos atrás e ele não incide apenas sobre o desempenho esportivo, né? Há estudos sobre o efeito da idade relativa em escolares, por exemplo, onde, em média, aqueles alunos nascidos nos primeiros meses do ano tendem a possuir também médias escolares superiores àqueles nascidos no final do ano, né? Esse fenômeno também é visto no mercado corporativo empresarial. Então, aqueles grandes executivos de multinacionais, os CEOs, curiosamente, existe uma maioria deles que nasceu no primeiro trimestre do ano. Então, esse tipo de abordagem acabou sendo trazida também para o esporte, e isso começou a ser verificado no mundo todo, uma incidência desse fenômeno acontecendo em diferentes modalidades esportivas, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de estudos no futebol, especialmente, sobretudo no masculino, mas a gente também tem estudos onde, na verdade, começaram a estudar esse tema até fora do Brasil, no rugby, no hóquei, e aí isso foi tomando também rumo do basquete, no voleibol, no tênis, enfim. Hoje a gente pode dizer que existem vários estudos em diferentes modalidades demonstrando, estou falando aqui de maneira geral, né, Dante, um forte efeito da idade relativa, tanto no masculino como no feminino. Depois a gente até pode falar de especificidades relacionadas ao sexo masculino e feminino, né? Oi, Massa. Massa. Deu uma travada aqui, vamos aguardar, né? Oi, Massa. Espera aí que Massa. voltou. Oi, deu uma interrompida, né? Você falou, acho que você até já poderia aproveitar o gancho e falar sobre isso, né? Dessa especificidade do masculino e do feminino. Exatamente, porque o efeito da idade relativa ele tem duas vertentes, né? Esse fenômeno ele engloba tanto os aspectos maturacionais, biológicos, né? Como também os aspectos comportamentais. Então, aquele sujeito que, por exemplo, nasceu em janeiro, quando comparado com um sujeito que nasceu em dezembro, o que nasceu em janeiro está 300 dias à frente no seu desenvolvimento biológico. Isso, na nossa vida de adultos hoje, não faz muita diferença. Mas na vida de um adolescente, esses 300 dias a mais ou a menos faz muita diferença. No caso dos meninos, o hormônio responsável pela passagem através da puberdade é a testosterona. Então, no sexo masculino, à medida que os meninos começam a amadurecer, eles, por incremento de testosterona, eles começam a ter um favorecimento, né? Eles começam a ter uma aptidão física aumentada em função desse hormônio. Então, a força, a velocidade, a impulsão, a agilidade, a potência, né? Então, tudo aquilo que envolve força e deslocamento do peso corporal, os meninos começam a ter uma vantagem
quando comparados àqueles que nasceram no final do ano. Nas meninas, o hormônio que exerce esse papel no desenvolvimento feminino é outro, né? São os estrógenos. E os estrógenos não contribuem para o incremento da massa muscular. Então a menina tem um processo um pouco diferente. À medida que ela passa pela puberdade, a tendência é que ela comece a ter o seu desempenho estabilizado. Isso nos levaria a pensar que o efeito da idade relativa, obrigatoriamente, seria muito mais forte nos meninos do que nas meninas. Entretanto, o efeito da idade relativa não é apenas composto por essa parcela hormonal. Ele também é composto pelo tempo de prática, né? Então, aí isso é semelhante para menino e para menina. Então, por exemplo, uma menina que nasceu em janeiro, quando comparada com uma outra menina que nasceu em dezembro, são 300 dias de diferença, assim como nos meninos, e do ponto de vista do tempo de prática, elas começam a ter um somatório superior de horas de prática, de minutos jogados, de tarefas e habilidades aprendidas, em detrimento daquelas que nasceram no final do ano. Então, o efeito da idade relativa é um pacote, né, que acaba reunindo tanto a parcela biológica quanto a parcela relacionada a esse tempo de aprendizagem, e isso pode, eventualmente, gerar vantagem para quem nasceu no começo do ano, seja menino, seja menina. Ah, Massa, mas eu estou fazendo um levantamento aqui onde eu trabalho com uma equipe de alto nível de futebol feminino, e eu não estou observando o efeito da idade relativa. Significa, então, que esse conceito, essa ideia, essa tese está errada? Não. Significa que hoje o futebol feminino no Brasil ele está num estágio de desenvolvimento. A demanda por vaga nas categorias de base ainda não é tão concorrida como a demanda por vaga no masculino ou numa outra modalidade feminina que esteja já no estágio mais avançado de desenvolvimento, né? Então a gente sempre tem que observar esse fenômeno com alguns filtros, porque pode ser que na nossa realidade ele não esteja presente. De qualquer maneira, a gente tem que observar se está acontecendo ou não, mesmo em casos individuais, porque às vezes na média não tem efeito da idade relativa, mas às vezes eu posso estar me equivocando na avaliação individual de uma menina ou de um menino, né, em função desse efeito aí, né? Então, Massa, já estão surgindo algumas perguntas aqui. Eu acho que aí a gente já pode começar a entabular esse bate-papo, né? Olha só, na verdade é uma questão que eu estou colocando. Você falou logo no começo do impacto dessa idade relativa, principalmente na adolescência, né? Então a gente pode considerar que com o passar do tempo, essa influência ela vai diminuindo, ou seja, chegou no adulto, o efeito dessa idade relativa já não é tão marcante? A gente pode entender dessa forma? O raciocínio ele é interessante, né, Dante? A pergunta, né, ela é importante, porque as pessoas, quando elas tomam contato com essa problemática, elas tendem realmente a raciocinar sobre o impacto que o efeito da idade relativa possui nas categorias adultas, né? No profissional, enfim. Porque ele é um fenômeno que é plantado, né? Ele é plantado na adolescência. Entre a infância e a adolescência, a gente começa a plantar, a cultivar o efeito da idade relativa. Equivocadamente, claro. E aí, é como o velho ditado. O que a gente planta, a gente colhe. Então, nas categorias adultas, mesmo que haja um ligeiro declínio do efeito da idade relativa, os dados têm demonstrado que ainda há um efeito muito forte no adulto, no profissional, em função do que nós plantamos. Uma vez que nós damos mais oportunidades para quem nasceu no começo do ano, gradualmente aqueles que nascem nos outros meses acabam se desmotivando, acabam apresentando menos minutos jogados. Ao apresentar menos minutos jogados, acabam se desenvolvendo abaixo da média, não porque não têm aptidão, mas porque não tiveram chance de experimentar, de se desenvolver. Então, o sistema todo, de uma maneira quase que inconsciente, na maioria dos casos, acaba dando vantagem para os nascidos no começo do ano. Ao longo desse período de formação esportiva,
acaba sendo muito comum que os sujeitos nascidos no final do ano acabem saindo do processo. E aí, os atletas adultos acabam também, em sua maioria, dependendo da modalidade, sempre fazendo essa ressalva, acabam também tendo efeito da idade relativa na categoria profissional. Isso eu posso dizer com toda segurança no futebol masculino, porque é um fenômeno mundial. Então, recentemente, nós tivemos aí o Mundial da FIFA Sub-17. Sub-17, a gente já está transitando para a fase adulta, né? É final de adolescência, já início de fase adulta, né? O efeito da idade relativa foi esmagador, Dante. Então, no Mundial de Futebol de Campo Masculino Sub-17, por exemplo, a Holanda, que foi semifinalista, não havia nenhum jogador nascido no quarto trimestre, né? E isso tem sido verificado em outros campeonatos ao redor do mundo, né? Não apenas no futebol, mas sempre aqui fazendo essa ressalva que tudo depende de cultura, demanda e tradição da modalidade num determinado país. Até um exemplo nesse sentido é o rugby brasileiro. O rugby brasileiro não possui efeito da idade relativa. A gente publicou um estudo recente, com colaboração da Confederação Brasileira de Rugby, e a gente fez a análise do masculino e do feminino, e não houve efeito da idade relativa, sendo que é um tipo de modalidade, pelos atributos, né, que são importantes para o desempenho, que leva a entender que sempre vai ter. E no Brasil não tem. Por quê? Porque ainda estamos num estágio de desenvolvimento da modalidade. Não que a gente deseje que haja efeito da idade relativa, ao contrário. Nesse caso, a gente deseja prevenir. Olha, já que vocês estão no começo, trabalhando corretamente, a gente pode dirimir os equívocos e prevenir o efeito da idade relativa no rugby. No futebol, já está infestado. Então, você já entrou numa outra questão aqui que o Dilson colocou a respeito de estudos, né? Será que se você poderia citar alguns estudos que comprovem, né, essa questão? E principalmente no Brasil. E aproveitando, né, ele mesmo, Dilson, eu acho que esse seu final aí bateu com a observação dele, se observar o efeito da idade relativa a longo prazo pode auxiliar no desenvolvimento de potenciais esportivos. Legal. Bom, estudos, a gente tem, assim, centenas de estudos, né? Eu posso até me pecar aqui, né, de memória, mas eu mesmo tenho estudo publicado com São Paulo, né, em Cotia, todas as categorias de base do São Paulo, eu fiz um estudo, está publicado. Então, se vocês procurarem efeito da idade relativa no São Paulo Futebol Clube, né, e o meu nome, Marcelo Massa, fatalmente vocês vão encontrar o artigo na internet. Tem um outro artigo que a gente produziu com os rankings nacionais e internacionais de tênis, né? Então, esse artigo está publicado também, efeito da idade relativa no tênis, Massa e Paciarone, né? Então, também temos esse artigo publicado. Tem um outro artigo que nós produzimos no rugby. Então, se vocês procurarem pelo meu nome, efeito da idade relativa no rugby, vão aparecer esses estudos. E aí, assim, para facilitar até a minha memória, se vocês forem nas referências bibliográficas desses estudos, vocês vão encontrar os autores que ao longo dos anos, né, foram sedimentando essa linha de pesquisa na área da idade relativa em diferentes modalidades, porque eu acabo citando eles nesses estudos, né? Então, acho que aí a gente tem um caminho interessante. Sobre a pergunta aí, Dante, que era... Massa, só um minutinho. Especificamente, tem algum estudo que fale especificamente do basquete? Você tem... E no Brasil existe alguma coisa a respeito? Temos estudos no basquete, seja regional, seja comparando NBB com NBA, com a Liga Europeia também, enfim, tem estudos no basquete, bastante inclusive, bastante. Então não é um tema difícil de encontrar. Até mesmo nos mecanismos mais simples de busca, se você colocar em português ou em inglês, seria interessante colocar português e inglês, né? Efeito da idade relativa no basquete. Vocês vão localizar esses estudos com facilidade. Não é difícil de encontrar e a maioria está como acesso gratuito. Então, acho que vai ser interessante. Tanto no masculino como no feminino, a gente encontra estudos no basquete. E aí tem... a minha memória não vai ajudar, Dante, mas os nomes dos autores eu não lembro. Mas, tranquilo. Eu até tenho isso na minha apresentação, é que aqui a gente não consegue compartilhar, né? Aqui, desculpe, eu não consegui identificar,
mas um dos nossos participantes colocou, né, que é coincidência, né, que o Jordan é de fevereiro, a Paula é de março, o Oscar parece que é de março, quer dizer, não sei se é coincidência, né, mas tem um participante amigo nosso aqui, o Tácito, que é de fevereiro também, então você vê que só craque, né, nasce nesse período do ano. Eu até, Dante, eu tenho uma apresentação... Eu dancei nessa porque eu sou de novembro, quer dizer, eu não ia dar certo nunca. Não fosse isso, com certeza daria, porque você tem a estatura ideal. Opa, com certeza. Agora, eu até fiz uma apresentação, certa ocasião, onde eu coloquei num slide todos os meses do ano. E datas de nascimento em janeiro, fevereiro e maio. Eu fui colocando fotos de atletas de alto nível que nasceram nesses meses. E aí, Dante, é uma frase que eu acabei adotando nas minhas aulas e palestras, né? Que é a seguinte: talento nasce todo dia, se a gente não atrapalhar. Verdade. Massa, voltando então na questão que o Dilson colocou, né? Se observar, né, esse processo do efeito de idade relativa a longo prazo pode auxiliar no desenvolvimento de potenciais esportivos. Então, sem dúvida, né, o que a gente tem observado é que, até pegando o gancho com essa frase que eu coloquei aqui, talento nasce todo dia, todos os meses, né? O que tem acontecido é que a gente tem superestimado alguns que nascem no começo do ano, em detrimento dos que nascem no final do ano. Então, quando a gente superestima, a gente acaba errando também, né? E muitos daqueles que a gente aponta o dedo na base e fala, esse vai ser, às vezes a gente corre o risco de estar superestimando e ele não vai chegar. Ao mesmo tempo, aquele que a gente olha e fala, aquele é fraquinho, não vai chegar, a gente pode estar subestimando. E ele poderia chegar e ser um grande talento. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente avalia meninos e meninas na puberdade. Não é uma tarefa fácil, porque são muitas variáveis que a gente tem que observar. Entre essas variáveis, a gente tem que incluir o mês de nascimento também. A gente tem que ponderar o nosso olhar por aquilo que a gente consegue controlar, né? Mês de nascimento é um dado objetivo e simples de se obter. Então, na hora que a gente estiver observando os meninos e as meninas na quadra, no campo, na pista, na piscina, não importa, a gente tem que ponderar aquele desempenho que a gente está observando também pelo mês de nascimento, né? E aí a gente vai aglutinando aí uma série de informações para deixar a nossa avaliação um pouco mais fundamentada. À medida que a gente consegue, não digo que excluir todos os erros, né? Mas pelo menos dirimir os erros, diminuir os erros, né? A gente tende a contribuir para o processo de formação de talentos, né? Existe aí uma hipótese, né? Que sujeitos que demoram, ou tardios, ou que nascem no final do ano, eles têm, óbvio, grande chance de se desenvolver assim como os que nascem no começo do ano. Não tem diferença. Na verdade, eles não têm problema nenhum, né, de saúde. Ao contrário, todos são saudáveis, desde que a gente não atrapalhe. Então a gente tem sim um contingente enorme de meninos e meninas nascidos nos outros meses do ano que poderiam se desenvolver e se tornar talentosos. Então, se a gente conseguir filtrar melhor essas observações, a gente precisa criar estratégias para saber trabalhar com todos os meses do ano. Tem gente que usa o termo proteger quem nasce no final do ano. Eu não acho que a gente tem que proteger, porque senão a gente desprotege também quem nasce no começo. A gente tem que saber trabalhar com todos. O André está colocando algo muito nessa linha que você está colocando aí, Massa. Ele faz a seguinte pergunta: o que fazer para evitar as vantagens de quem nasce mais cedo? Acho que está muito dentro do que você está falando, né? Exatamente. Eu penso assim, né? Nas modalidades, né, coletivas em geral, embora a gente reconheça que algumas delas, né, a estatura interfere, como é o caso do basquete, do vôlei, no futebol não. No futebol é uma briga que eu tenho, né, porque estatura não é importante para futebol, né, salvo algumas posições, e ainda assim
estão sobrevalorizando muito a importância da estatura no futebol desnecessariamente. De qualquer maneira, como que a gente pode criar estratégias para não contribuir para que o efeito da idade relativa se prolifere dessa maneira, né? Primeiro, é motivando todos. Porque a tendência é que quem nasce no final do ano se desmotive. Porque, de repente, você aproveita ele menos tempo nos treinos coletivos, menos tempo nos jogos, e isso é muito ruim. Às vezes a gente aproveita menos tempo e o nosso discurso com eles também não é motivador. Então, esse menino e essa menina, além de estar praticando menos, eles também estão tendo menos reforços positivos do treinador e, às vezes, da própria família. Então, uma maneira de a gente evitar que isso aconteça, né, é a gente criar estratégias para que esses sujeitos de maturação tardia ou que nasceram no final do ano, que eles possam ter a mesma média de minutos jogados que os demais. Então, eu preciso criar campeonatos paralelos que sejam também valorizados pelas famílias e pelo treinador, e que não seja um campeonato assim, time A, time B, não. É time azul, time vermelho, time amarelo, ou seja, todos são importantes, né, no processo. Essa seria uma maneira de você entregar minutos jogados e motivação para todos dentro de uma média. Porque o abismo vai sendo criado entre quem nasce no começo e no final do ano em função de motivação e em função de média de minutos jogados. Então, o menino e a menina vão se sentindo menos importantes, a autoestima baixa, né? A percepção de autoeficácia abaixa, né? A família já começa a ficar, poxa, acho que não vai muito longe, né? Então, quer dizer, um tem ciclo virtuoso, o outro tem ciclo vicioso. Então, a gente precisa cuidar para que todos tenham o ciclo virtuoso. Da mesma maneira que a professora de matemática tem que fazer isso na sala de aula, porque ela enfrenta os mesmos problemas, ela tem que promover todo mundo. Ela não sai na sala de matemática, né, cuidando só de quem está indo bem. Ela cuida de todos, né? Então, no esporte, a gente precisa saber trabalhar com essas variáveis, motivando a todos de maneira igualitária e dando oportunidade de minutos jogados a todos. Se essa é uma estratégia que o clube vai criar, que a federação vai criar, que um conjunto de clubes vai se unir e vai criar, né? Aí é um problema a ser resolvido. Mas o que diminui esse abismo entre os meses de nascimento é esse tipo de estratégia, né? Que a Bélgica fez no futebol nas últimas gerações, e os jogadores de futebol belga se tornaram protagonistas no mundo inteiro, né? Eles fizeram essa estratégia, eles começaram a trabalhar com os talentos menos óbvios, que são aqueles que nasceram no final do ano ou de maturação tardia. Eles perceberam que, pela dimensão da Bélgica, eles não podiam se dar ao luxo de desprezar talentos como eles estavam fazendo. E eu penso que no Brasil é a mesma coisa. Embora sejamos um país de uma dimensão muito maior, né, a gente não nada de braçada na maioria das modalidades em termos de praticantes, né? Então a gente tem que saber trabalhar com o contingente que nós temos, né? E muitas modalidades nossas estão padecendo, né, de novos talentos. E, em parte, talvez uma fração disso seja decorrente também de efeito da idade relativa. Ô Massa, o Regis, que é o coordenador de estatística... antes disso, uma informação que o Tácito passou. Ele falou que assistiu uma live ontem, ele não lembra o nome do palestrante, que apresentou um trabalho feito na Liga Nacional de Basquete, onde na temporada 19 e 20... o dobro dos atletas que participam são nascidos no primeiro trimestre. Então tá aí, né? O professor Tácito já veio de uma maneira precisa e contundente com a informação. Já matou, já matou. Vamos lá. Então eu estava falando do Regis, né, que coordena a estatística da Liga Nacional. Ele está perguntando se os aspectos cognitivos têm uma influência muito forte nesse processo, se fazem parte desse processo. Perfeito, a pergunta é ótima e eu já digo que sim, né? Embora sejam, do ponto de vista da ciência, né, a abordagem metodológica, né, desse tipo de estudo sobre a questão cognitiva seja muito mais complicada, né, em termos de hipótese, né,
se a gente começar a assumir, né, que aqueles que nascem no começo do ano, em média, eles têm mais exposição à aprendizagem, mais vivência, né, eles tendem, por consequência, a momentaneamente ter uma capacidade de criatividade e resolução de problemas acima daqueles que ainda não tiveram tanta experiência, né, tanto treinamento, tanto de minutos jogados, né? Então, precisa frisar bem, né? Momentaneamente, eles também podem levar vantagem por conta dessa dimensão cognitiva, que também corre a favor deles, né? Eu costumo dar o exemplo da minha infância, que é o videogame. Na minha época teve o boom do Atari, né? E aí minha família, meus pais não tinham recurso e eu não podia ter Atari. Então, meus amigos de rua tinham o Atari. E eu ficava louco para jogar Atari, né? Era uma febre aquilo ali. E aí eu lembro que eu ia para casa dos meus amigos. Só que o Atari, ele era cruel, né? Porque ele tinha 3 vidas só. Então eu lembro que a hora que o controle vinha para minha mão e eu começava a jogar, era questão de 10 segundos eu perdia as 3 vidas. Por quê? Porque eu não tinha tempo de prática. Eu não tinha minutos jogados. Eu não tinha percepção de eficácia. Então o controle vinha para minha mão, os caras já me empurravam do sofá. Sai, Massa, você perdeu, você perdeu, você perdeu. Ou seja, isso é um exemplo do que acontece com aqueles que nascem no final do ano, né? Eles não são mais fracos, eles estão momentaneamente num processo ainda anterior de desenvolvimento, mas eles podem se desenvolver tanto quanto, né? Então, eu consegui, depois de algum tempo, né, com uma certa defasagem, que um Atari de segunda mão, aí eu comecei a treinar sozinho em casa. E aí, depois de tanto treinar sozinho em casa, eu fui de novo pro sofá da casa lá do meu amigo jogar com eles, né? E aí eu lembro que o controle veio para minha mão e eu não perdia, e eles começaram a me bater, me dar chute. Pô, Márcia, você não vai perder, você não vai perder. Eu falo, pô, eu treinei, né? Então, assim, eu comecei a ter experiência, minutos jogados, capacidade cognitiva para resolver os problemas do jogo também, né? Então, acho que esse exemplo ilustrativo, né, ele acaba podendo ser aplicado aí em tudo que a gente observa no esporte. Então, Márcio, interessante, né, que o Dilson, ele fez uma observação aqui que acho que tem muito a ver com o que você está falando, né? Que normalmente, na adolescência, na puberdade, esses meninos ou meninas que são mais novos, geralmente são os que jogam menos, né? São os que ficam mais tempo no banco. Exato, é isso. Isso é que cria o abismo, né? Ficar no banco é não ter o videogame para jogar, para treinar, então fica complicado. E aí, por isso que eu falo, existe o ciclo virtuoso, né, de virtudes em favor daqueles que nasceram no começo do ano, que recebem tapinha nas costas do treinador, que a família motiva, vai lá, filhão, que até a família que nasceu no final do ano acaba motivando o filho do que nasceu no começo do ano. É isso aí, garotão, continua assim. O que nasceu no final do ano é ciclo vicioso, nada contribui para ele. Então a gente precisa cuidar, todos precisam ter o mesmo estímulo, a mesma média de minutos jogados, né? Então, um coordenador de categorias de base deveria criar estratégias juntamente com suas equipes técnicas, né, para conseguir entregar a mesma média de minutos jogados para todos. Então, aí, desculpa, eu não consegui identificar o nome, mas pela pergunta eu acho que a pessoa vai se identificar, pode até aparecer de novo aí para a gente ver. Essa situação que você está colocando, ela pode variar de acordo com os estímulos que a criança recebe? Bom, sim, claro. Claro, não adianta nada a gente ter sujeitos nascidos no começo e no final do ano e a qualidade, né, dos estímulos, das instruções, né, do treinador não ser representativa para ter um efeito, né, positivo, vamos dizer assim, nessas questões, né? Eu penso que um bom treinador, ele dando estímulos semelhantes, ele vai conseguir ter bons resultados daqueles que nasceram em qualquer mês do ano. Eu até arrisco dizer que bons treinadores conseguem montar uma equipe com titulares nascidos em todos os meses do ano.
mesmo com diferença, às vezes, de estatura, etc., é possível a gente ter bons trabalhos que sejam compostos por sujeitos de todos os meses do ano, né? Infelizmente, a gente tem acompanhado algumas modalidades e, às vezes, até por pressão por resultado, tem equipes que, às vezes, são compostas apenas por atletas que nasceram no começo do ano ou que são precoces, né? Isso é muito ruim para o processo. Isso não contribui para a promoção de talentos, né? Contribui para ganhar título hoje, né? Mas a gente quer formar talentos, a gente não quer ganhar título hoje, né? Então ainda existe uma distorção muito grande. Alguns treinadores são pressionados, né, a ter resultado imediato, e isso é uma armadilha do processo de desenvolvimento de novos talentos, né? Então, bons estímulos podem contribuir para deixar o grupo mais equivalente. O JM Atlético, aqui ele fala uma coisa interessante, né? Que você citou aí, a questão da motivação, e juntando com aquela observação do Dilson, né? Quer dizer, a criança, ela fica muito tempo no banco, ela tem pouco tempo de jogo, e isso pode levar a uma desmotivação e ele desistir, né? Quer dizer, ele não acaba desistindo por ser fisicamente, momentaneamente inferior ao colega. Tem muito a questão psicológica também, né? Eu não jogo, o técnico me dá a oportunidade, né? Exatamente. Então, a parte da literatura que estuda o efeito da idade relativa defende a tese de que existe uma variável chamada percepção de autoeficácia. Nos sujeitos que nasceram no começo do ano, essa percepção é aumentada. É aquele jogador seguro, que tem reforços positivos, se sente encorajado, e ele acaba errando menos também. E tem aquele que nasce no final do ano, que afeta a motivação, porque ele fica muito tempo no banco, sem oportunidade, e ele se sente, entre aspas, aquele zero à esquerda, né? Para o grupo, para o treinador, para a torcida, né? Então a percepção de autoeficácia dele é baixa. E quando ele entra, ele acaba reforçando isso, porque quem tem baixa percepção de eficácia acaba errando também, né? Então, claro. Veja, a ideia do fenômeno, efeito da idade relativa, é simples, mas veja a complexidade que envolve. A complexidade do processo. Ô Massa, o Zé Paulo fez uma pergunta aqui também. Esse efeito da idade relativa também é observado em modalidades individuais? Exato. Então, o efeito da idade relativa sempre tem essa questão. A gente sempre tem que olhar assim, qual é a modalidade, qual a importância dela na cultura daquele estado ou daquele país, né? Qual que é a demanda por uma vaga, né? A gente sabe que no futebol masculino, às vezes a gente tem aí peneiras, né, que eles falam, com milhares de garotos disputando ali, sei lá, 30 vagas, né? Então, assim, também pode incidir efeito da idade relativa, considerando essas observações, também em esportes individuais, né? Então, até eu comentei agora há pouco que nós fizemos um estudo no tênis, né? E a gente encontrou efeito da idade relativa em todos os rankings nacionais e internacionais de tênis, né? Então, esse é um dado de uma modalidade individual. E claro que isso é passível de estudo. No Brasil, dependendo da nossa cultura, a gente pode ou não encontrar. Eu tenho dados de atletas olímpicos brasileiros que foram para as últimas 3 Olimpíadas, e nesses dados a gente não encontrou efeito da idade relativa, porque são modalidades que têm menos demanda por uma vaga, que têm, enfim, atenuantes, vamos dizer assim, que acabam contribuindo para que não haja efeito da idade relativa. Ô Massa, o Dilson novamente colaborando aqui, ele falou para quem quiser encontrar trabalhos de basquete, digitar Oliveira et al. Você conhece? Boa dica. Beleza, então. Passou batido aqui, mas um dos nossos participantes colocou o seguinte, que na escola onde ele trabalha, ele costuma fazer um grande revezamento. Às vezes ele deixa os principais jogadores dele no banco, começa com os outros e vão revezando. Essa pode ser uma estratégia? Sim, essa é uma estratégia, né?
Eu estava recentemente numa reunião da Federação Paulista de Futsal, eles estavam discutindo estratégias. Poxa, será que a gente pode conscientizar os treinadores ou será que a gente tem que criar uma regra para que haja esse rodízio, né? No caso, no ambiente escolar, eu penso que é muito mais propício, né? Embora existam as competições escolares, né? Mas é um ambiente propício e que deve obrigatoriamente acontecer isso, né? Você dá estímulos, motivação, encorajamento para todos, né? Então, se isso está acontecendo na experiência dele, tenho certeza que sejam meninos ou meninas, eles devem se sentir muito mais entusiasmados e aderentes ao processo, né? E de um ambiente assim harmonioso, como resultado, a gente pode até ter a formação de futuros talentos, né? Como consequência, né? Então, eu costumo dizer que formar talento é uma consequência, não um fim, né? Sim, sim. Aqui tem uma questão do César, né? Que está passando por esse problema. Ele tem o filho de 15 anos, que há 3 anos pratica e joga muito pouco, né? O que poderia ser feito para não desmotivá-lo, para ele continuar na atividade? O papel da família, né, no desenvolvimento dos filhos, óbvio, é fundamental, né? E no esporte não é diferente, né? Família costuma ser um ponto nevrálgico, né, do processo de formação esportiva, porque algumas, na ânsia de ajudar, acabam atrapalhando, né? Porque acabam pressionando muito, acabam, às vezes, passando aquela linha tênue, né? E até, às vezes, tomando atitudes desmedidas aí no contexto da competição, em relação ao treinador, etc, né? Esse é o lado, às vezes, que a família atrapalha. Agora, no caso da pergunta que foi feita, né, já percebo que é um pai que está preocupado, que quer formar um ambiente harmonioso para o filho poder se desenvolver, não necessariamente tendo que ser um atleta de altíssimo nível, mas que ele seja um cidadão que possa ter o basquete na vida dele e, se ele tiver aptidão, por que não ser atleta de alto nível, né? Acho que é isso que o pai deseja, à medida que as coisas vão se desenvolvendo, né? Então, realmente é um ponto de inquietação, né, Dante? A gente fica sempre um pouco numa posição também delicada, queira ou não queira, esse jovem está sendo acompanhado por um profissional, né, que tem uma formação, tem uma capacitação, tem uma competência, né? O pai está ali acompanhando, está tomando contato hoje com essa problemática, né? E de repente ele está ficando inquieto, porque ele fala, poxa, meu filho precisaria ter mais oportunidade, mais minutos jogados para se desenvolver, né? Então, acho que tem maneiras de repente, né, tentar conversar com o treinador, não no sentido de uma imposição, né, do que deva ser feito, né, mas o que o treinador pensa a respeito dessa problemática e como que ele pretende, ao longo do tempo, conduzir esse trabalho para que todos tenham as oportunidades, né? Afinal de contas, as categorias de base, o objetivo não deve ser o título, né? Deve ser justamente buscar o desenvolvimento de todos dentro das suas aptidões, né? Então, eu como pai também estaria inquieto, né, Dante? Não sei se você acrescentaria, você tem mais experiência que eu nisso, né, Dante? Não, mas com certeza, é difícil realmente, né? É uma situação complicada, porque ao mesmo tempo você percebe que o jovem ele tem uma intenção, né, de praticar esporte e às vezes ele encontra um ambiente que não é favorável, não é? Então é muito complicado. Você acabou respondendo aí a pergunta do Fundamentos Futebol Clube, que perguntou o quão é importante a obtenção de títulos na base, né? Você acabou de falar sobre isso. Então, Deixa eu só emendar uma outra aqui, então, que é do Eduardo Maceira, lá de São Luís, amigo nosso. O que você acha da competição antes dos 12 anos? Ótimo. Uma coisa acaba juntando com a outra, ótimo. E a competição ela é importante, sem dúvida nenhuma. Em todas as etapas do processo de treinamento a longo prazo, a competição é importante. A questão é como é essa competição. Como? Né? Então, a competição nas categorias de base, principalmente até mais ou menos 12, 13 anos, né? Essa competição ela deve ser vista como um meio para o desenvolvimento da criança, do adolescente,
das aptidões, né, do desenvolvimento das competências motoras, do repertório motor, né? Então, nessa etapa da vida, a competição ela é um meio, ela não é um fim. Então, a gente deve evitar, né, colocar muita pressão nessas fases iniciais da competição, né? Então, algumas modalidades a gente tem competição, se bobear, antes dos 7 anos, né? E aí, enquanto tiver uma federação, alguma instituição Ô formulando... Massa, só um minutinho. Ô Massa, você tá me vendo aí? Não, ficou escuro. Ué, o que aconteceu? Bom, tudo bem, mas a transmissão tá normal, né? Tá todo mundo ouvindo. Tá normal. Você deve ter apertado alguma coisinha não. Sem querer aí. Eu não sei, se algum amigo aí da live souber o que o Dante pode ter apertado, pode dar uma dica aí no chat. Então, cansou de ver minha imagem aqui. 2 carecas juntos fica difícil mesmo. Se alguém tiver uma dica aí, por favor, dá um alô, tá? Mas Massa, continua. O importante é que tá rolando. Vamos lá. A competição nesses anos iniciais, ela deve ser parte do processo. Ela deve ser um meio de desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então a gente tem que tentar não colocar muito peso para aquela vitória a qualquer preço, né? Você pode ter planos de colocação, de classificação na tabela, até pode, mas isso não é o mais importante. Você pode colocar metas, submetas, pode, né? Isso é saudável. A gente buscar um objetivo para o aprendizado da criança e do adolescente é interessante. Agora, nas categorias iniciais, a gente tem que fazer algo mais lúdico, mais prazeroso, né? A criança nem está preocupada com o resultado. Ela quer mais jogar, ela quer entrar na quadra, quer entrar no campo, ela quer praticar aquilo, né? Então, às vezes, a gente coloca muito o interesse do adulto sobre os interesses da criança, né? E é aí que a gente erra. Então, esse princípio, né, principalmente os primeiros anos, tem que ser uma competição mais divertida. Aí, gradualmente, à medida que vai chegando ali 10, 12, 13 anos, aí a gente vai, aos poucos, né, transformando essa competição em alguma meta que a gente pretenda atingir. Agora, geralmente, aqueles que atingem grandes resultados até por volta dos 15 anos, são justamente aqueles que vão ficar pelo meio do caminho, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Já está provado que esses atletas que são muito pressionados, eles acabam tendo problemas de ordem física, emocional, ganham tudo na base, mas depois não vão ganhar mais nada na fase adulta, né? Ah, mas eu conheço um caso de um atleta que ganhou tudo na base e se tornou o melhor do mundo, sei lá do quê. Tá, esse é um caso, é um sobrevivente, né? Essa não é a regra. A regra é que talento se desenvolve com o passar do tempo. Apareci de novo, hein? Apareceu. O talento ele se desenvolve com o passar do tempo, de uma maneira gradual, né? Então a gente tem que ter cuidado com a maneira que a gente faz a competição. Eu diria assim, quando for colocar a equipe numa competição, procure entender bem em que contexto ela vai ser praticada e como os outros participantes, as outras equipes vão entrar nessa competição também. Senão é melhor nem participar. Competição é algo que tem que escolher a dedo. Muito bom. Ô Massa, a gente já está entrando aqui na reta final e para terminar, né, a última pergunta que eu te faria é o seguinte, existe, você que é um especialista evidentemente na área, tem estudado muito sobre isso, né? Tem algum programa, algum modelo de estudo, de acompanhamento aí que você tem visto pelo mundo afora? Tem algum país que faria alguma coisa que poderia ser tomada como modelo aqui para a gente? O que a gente questiona muito, né, é isso, né, que o Brasil não tem um modelo nacional de desenvolvimento, que a gente tem sim bons trabalhos, mas são microsistemas, né, que acabam se formando o Brasil afora, não são trabalhos conectados, interligados, né? Então são iniciativas às vezes isoladas, né, mas que são muito boas às vezes elas entregam algo de primeiro mundo, inclusive, né? Agora, a gente tem países, né, que têm modelos diferentes, né, Dante? Poxa, os Estados Unidos têm um modelo
colegial universitário, né? Tudo acontece dentro do colégio e da universidade. Só que esse não é um modelo adaptado à nossa realidade. A nossa realidade Sim. não é essa, né? Aí a gente tem modelos que são político-governamentais, né? Que não é a nossa realidade, como é Cuba, como é a China, como é a antiga República Democrática União Alemã, Soviética. União Soviética, enfim. Isso não se aplica à nossa realidade, né? Agora, o que nós temos, que eu acho interessante, é um modelo desenvolvido pelo Canadá, né? Porque o Canadá não é puramente escolar e universitário, não é puramente à base de clubes, ele é um modelo que acontece em vários locais, como aqui no Brasil, mas isso está conectado. Isso faz parte da cultura da população. As próprias famílias sabem como deve ser esse processo, né? Então, se você pegar o modelo canadense, vai estar escrito assim, até 6 anos de idade, a criança não pode ficar mais que 60 minutos parada. A família já sabe disso, que criança precisa de atividade, precisa estar em movimento, porque a criança se descobre no mundo através do movimento. Então, é um país que tem uma cultura que já começa pela família, e a iniciação esportiva vai acontecendo já ali, na comunidade. Gradualmente. Né? E gradualmente vai tendo acesso a outras instituições que, interligadas, acabam dando conta do processo de formação esportiva e de novos talentos no Canadá, que alguém pode falar, poxa, mas quem é o Canadá na fila do pão, né? Então, o Canadá é uma potência olímpica de esportes de inverno, né? Então, é uma referência, ela tem sido difundida aí. Quem tiver interesse, fatalmente também vai conseguir encontrar com facilidade esses dados na internet, né? Então, eu penso que o Brasil precisa encontrar o caminho dele, né? A gente tem alguns clubes, né, Dante? A gente, principalmente, eu não conheço o Brasil todo, né? Mas sem dúvida tem trabalhos incríveis, né? Mas a gente tem aqui os grandes clubes de São Paulo, para a gente não citar nome, mas os grandes clubes de São Paulo, eles costumam ter uma estrutura muito parecida em termos de formação esportiva, né? Então, eu acho que pode ser melhor? Pode, né? Mas tem clubes fazendo trabalhos muito bonitos, muito bacanas, né? Principalmente com a molecadinha, né? O que a gente sente muito é que esses clubes não são de acesso democrático, né? Então poucas crianças estão tendo acesso, né? Então não é democrático, não é culpa desses clubes, né? É um problema que a gente enfrenta de os espaços públicos não estarem sendo explorados como deveriam, porque a gente tem espaços públicos, a gente tem quadra, a gente tem piscina, a gente tem, né? O que falta aí é organização, porque dinheiro também tem, né? O que falta de fato é organização para a gente poder entregar para a sociedade aquilo que ela tem por direito, né? Então acho que esse é o nosso maior problema. Então, só uma observação antes de terminar, né? Você falou do Canadá. Eu acho que o Canadá é um exemplo de um país que optou, né, por ter uma população ativa para chegar onde chegou em termos de resultados internacionais. Ao contrário aqui do Brasil, nós optamos por ter resultados internacionais sem ter população ativa, não é? Então, eu costumo dizer que enquanto a gente estiver pensando em ganhar medalha olímpica, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. Perfeito. Porque vão ser sempre as mesmas medalhas, né? Perfeito. E como você falou, nós não temos programa, nós não temos uma metodologia e aquela velha história, né? Ainda bem que a Olimpíada foi adiada, né? Porque senão a gente estaria pensando na Olimpíada agora, né? 2 meses antes de começar. O que não vai mudar muito também, porque em 2021 nós vamos começar a pensar em Olimpíada lá para maio, né? Enquanto isso, os outros países estão fazendo trabalhos a longo prazo. Então, eu considero esse modelo do Canadá muito legal. Bom, Massa... desculpa, fala, Massa. Eu concordo plenamente, né, Dante? A gente gasta milhões com centros de alto nível de primeiro mundo, só que menos de 1% da população tem acesso a esses centros, né? Exatamente. Então, tá tudo invertido, né? Exatamente. Bom, gente, antes de terminar, só dar um recadinho. Na terça-feira, né, mantendo o nosso padrão aí do plantão de dúvidas, às 18 horas nós vamos ter o Zé Neto. O Neto vai falar sobre questões relacionadas ao técnico de basquete como gestor de pessoas. Vai ser muito legal. A do Neto vai ser no Zoom,
né, que vai ser, entre aspas, gerido e patrocinado pela Associação de Técnicos de Basquete do Brasil. Então eu convido todos a ficarem atentos, vai ser muito bacana. Massa, mais uma vez obrigado. Opa. Queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso pessoal aqui. Não, muito bacana contar com a participação de vocês, ter o Dante aí como mediador, que é um profissional e uma pessoa que eu admiro muito, que tem muita importância na minha vida. Eu estou sempre à disposição. Aqueles que de repente quiserem acompanhar aí de tabela, né? O meu Instagram, eu sempre costumo postar algumas coisas, né? Algumas referências, alguns comentários sobre matérias relacionadas ao esporte, né? Então, quem quiser está convidado também a acompanhar aí o Instagram. E é isso, deixar um abração a todos. Penso que se estamos aqui reunidos é porque o esporte ainda tem um futuro pela frente, porque é muito legal numa sexta-feira, em meio à pandemia, um feriado meio estranho, a gente está aqui, né? Então, Verdade. Muito obrigado aí, Dante. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos. Valeu, Massa. Obrigado por tudo aí. Você sabe que você é um cara que eu também tenho um respeito, uma consideração muito grande. Pessoal, obrigado. Valeu pela participação de novo aí. Eu agradeço todos vocês, tá? E vamos continuar trabalhando pelo esporte aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí, encerrando a transmissão, tá? Valeu, tchau, tchau. Pessoal. Um abraço. Pessoal. Tchau, tchau.